Bem-vindos à terra dos faraós e das pirâmides. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde cada pedra e cada grão de areia contam uma história milenar. O Antigo Egito, uma civilização que prosperou por mais de 3.000 anos, continua a nos fascinar até hoje. Suas contribuições para a humanidade são imensuráveis e seu legado perdura. Aninhada ao longo das margens férteis do rio Nilo, no nordeste da África, essa cultura ancestral deixou uma marca indelével no mundo. O Nilo era mais do que um rio, era a espinha dorsal da civilização egípcia. De monumentos colossais que perfuram o céu a hieróglifos intrincados que sussurram histórias de uma era passada, o Antigo Egito continua a nos atrair com seus mistérios e maravilhas. Cada hieróglifo é uma janela para o passado, revelando segredos e crenças de uma era distante. Imagine um mundo de pirâmides imponentes, ouro reluzente e faraós enigmáticos. Um lugar onde a arquitetura e a arte se fundem para criar um cenário de tirar o fôlego. Esta era a realidade do Antigo Egito, uma civilização que floresceu no canto nordeste da África por milênios. Suas conquistas em diversas áreas continuam a nos inspirar e a nos intrigar. O rio Nilo, a força vital do Egito, serpenteava pelo deserto, fornecendo terras férteis para a agricultura e transporte. Sem o Nilo, o Egito não teria se tornado a potência que foi. Essa vantagem geográfica permitiu que os antigos egípcios prosperassem, desenvolvendo uma sociedade complexa com uma cultura rica e avanços tecnológicos impressionantes. A agricultura floresceu, permitindo o crescimento de cidades e a construção de monumentos grandiosos. Os antigos egípcios eram mestres em astronomia, matemática e engenharia. Suas observações do céu noturno levaram a avanços significativos em calendários e na compreensão do cosmos. Suas inovações em irrigação, agricultura e arquitetura estavam muito à frente de seu tempo. Os sistemas de irrigação permitiram colheitas abundantes, enquanto suas técnicas de construção resultaram em estruturas que desafiam o tempo. Sua sociedade, governada por poderosos faraós considerados divinos, era altamente estruturada e organizada. Os faraós eram vistos como intermediários entre os deuses e o povo, garantindo a ordem e a prosperidade. De artesãos habilidosos a escribas instruídos, cada membro da sociedade desempenhava um papel crucial na manutenção da prosperidade e ordem do reino. Os escribas, em particular, eram essenciais para a administração e a preservação do conhecimento. Junte-se a nós em uma jornada inesquecível enquanto mergulhamos no coração desta civilização antiga, explorando seus marcos icônicos, como as pirâmides de Gizé e o Vale dos Reis, decifrando seu intrincado sistema de escrita, que nos oferece um vislumbre das vidas e crenças dos antigos egípcios e desvendando os mistérios de sua história fascinante. Cada descoberta arqueológica nos aproxima mais de entender essa civilização enigmática. Prepare-se para ser transportado de volta no tempo para um mundo de maravilhas e grandeza, onde mito e realidade se entrelaçam para pintar uma tapeçaria cativante de uma das civilizações mais duradouras da história. Vamos explorar juntos os segredos e as maravilhas do Antigo Egito. Nenhuma exploração do Antigo Egito estaria completa sem se maravilhar com as inspiradoras pirâmides de Gizé. Essas estruturas monumentais são um dos marcos mais reconhecíveis do mundo e continuam a atrair milhões de visitantes todos os anos. Essas estruturas colossais, sentinelas à beira do deserto, são um testemunho da engenhosidade e da destreza arquitetônica dos antigos egípcios. Cada pedra, cada bloco, foi colocado com uma precisão que desafia a compreensão moderna. Imagine blocos gigantescos de pedra, pesando toneladas, sendo transportados pelo deserto e erguidos com precisão surpreendente. O esforço humano e a coordenação necessários para tal feito são quase inimagináveis nos dias de hoje. Foi exatamente isso que os antigos egípcios realizaram, criando esses símbolos duradouros de seu poder e engenhosidade. Utilizando ferramentas simples, mas eficazes, eles conseguiram erguer estruturas que resistiram ao teste do tempo. A mais famosa delas
A Grande Pirâmide de Gizé foi construída como uma tumba para o faraó Quéops. Esta pirâmide, em particular, é um dos maiores feitos de engenharia da história humana. É difícil compreender a escala colossal dessas estruturas até que você esteja em sua sombra. A sensação de estar ao lado de algo tão antigo e grandioso é verdadeiramente humilhante. A Grande Pirâmide, por exemplo, foi a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos. Este recorde impressionante só foi superado com a construção das catedrais medievais na Europa. É uma experiência de humildade perceber o esforço e a habilidade que foram necessários para sua criação, um testemunho da ambição e engenhosidade humana. Cada bloco de pedra foi cuidadosamente talhado e colocado em seu lugar, formando uma estrutura que desafia o tempo. Mas as pirâmides eram mais do que apenas locais de sepultamento. Elas eram também centros de poder e espiritualidade, refletindo a complexidade da sociedade egípcia antiga. Elas também eram expressões complexas das crenças religiosas dos antigos egípcios, refletindo sua obsessão com a vida após a morte e seu desejo de garantir a passagem segura de seus faraós para o outro mundo. As paredes das pirâmides estão cobertas de hieróglifos que narram histórias de deuses e do além. Os egípcios acreditavam que seus faraós continuavam a governar mesmo após a morte. As pirâmides eram, portanto, não apenas túmulos, mas também palácios eternos onde os faraós poderiam continuar a exercer seu poder. As pirâmides, repletas de tesouros e provisões, foram construídas para servir como seus palácios eternos na vida após a morte. Esses tesouros incluíam tudo, desde joias preciosas até alimentos e bebidas, tudo cuidadosamente preparado para a jornada do faraó no além. Apesar de séculos de pesquisa, a construção das pirâmides permanece envolta em mistério. Muitos estudiosos dedicaram suas vidas a desvendar os segredos dessas maravilhas antigas. Como os antigos egípcios moviam pedras tão massivas? Esta é uma das perguntas que ainda intriga os arqueólogos. Quais ferramentas e técnicas eles usaram? A precisão com que as pedras foram cortadas e colocadas sugere um nível de habilidade e conhecimento que ainda estamos tentando entender completamente. Essas perguntas continuam a fascinar arqueólogos e historiadores, aumentando o fascínio duradouro dessas maravilhas antigas. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender como essas estruturas incríveis foram construídas. As pirâmides permanecem como um testemunho do poder duradouro da engenhosidade humana e dos mistérios que continuam a nos cativar através dos milênios. Elas são um lembrete constante de que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, ainda há muito a aprender com as civilizações antigas. Imagine um mundo sem letras ou alfabetos, onde histórias e conhecimento eram transmitidos através de imagens e símbolos complexos. Bem-vindos ao mundo dos hieróglifos, o sistema de escrita do Antigo Egito. Esses caracteres cativantes, gravados nas paredes de templos, tumbas e rolos de papiro, fornecem uma janela única para as mentes e crenças desta civilização antiga. Ao contrário de nossos alfabetos modernos, os hieróglifos eram mais do que apenas letras. Cada símbolo podia representar uma palavra, um som ou até mesmo uma ideia. Eles eram uma combinação de arte e linguagem, uma forma de comunicação que era ao mesmo tempo visualmente impressionante e linguisticamente rica. Imagine tentar escrever uma lista de compras usando apenas figuras. Cada item teria que ser representado por um símbolo específico, e a ordem dos símbolos poderia mudar o significado da lista. Era um sistema complexo que exigia anos de treinamento para ser dominado. Os escribas passavam anos aprendendo a arte de escrever e interpretar esses símbolos. Os escribas, os indivíduos qualificados que sabiam ler e escrever hieróglifos, ocupavam uma posição de grande respeito na sociedade egípcia antiga. Eles eram essenciais para a administração do Estado, a religião e a vida cotidiana. Eles eram os guardiões do conhecimento, responsáveis por registrar tudo,
Desde eventos históricos importantes até textos religiosos e até mesmo transações cotidianas. Sem eles, muito do que sabemos sobre o Antigo Egito teria sido perdido. Decifrar os hieróglifos foi um grande avanço na compreensão do Antigo Egito. A descoberta da Pedra de Roseta foi um marco crucial. Durante séculos, esses símbolos complexos permaneceram um mistério, seu significado perdido no tempo. Muitos tentaram, mas poucos conseguiram fazer progressos significativos na decifração. Não foi até a descoberta da Pedra de Roseta em 1799, uma laje de pedra inscrita com o mesmo texto em 3 escritas diferentes, incluindo hieróglifos, que os estudiosos finalmente conseguiram decifrar o código. A Pedra de Roseta continha o mesmo texto em grego, demótico e hieroglífico, permitindo uma comparação direta. Imagine a emoção de finalmente poder entender as vozes de pessoas que viveram há milhares de anos. Foi como abrir uma janela para o passado, permitindo-nos ouvir diretamente os antigos egípcios. Graças à Pedra de Roseta e aos esforços incansáveis de estudiosos, podemos agora ler as histórias, crenças e sonhos dos antigos egípcios, revelando detalhes fascinantes sobre sua vida diária, suas práticas religiosas e suas conquistas, dando vida à sua fascinante civilização com detalhes vívidos. Cada símbolo, cada inscrição, nos conta uma parte da história do Antigo Egito. Através de sua escrita, eles deixaram para trás um tesouro de informações sobre suas vidas, suas crenças e seu mundo. Este legado escrito continua a nos fascinar e a nos ensinar sobre uma das civilizações mais impressionantes da história humana.